Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos, uma vez mais, buscando a aprendizagem, o intercâmbio de ideias em torno da doutrina espírita. Hoje, tendo como foco o Livro dos Espíritos. Pedimos o amparo, proteção, inspiração e orientação, para que possamos realizar o melhor a nosso alcance. Pedimos também aquela conexão com a nossa fraternidade, para que os estudos possam ser também proveitosos para os irmãos que lá se encontram em estágio de trabalho, tratamento e aprendizagem. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao estudo das terças-feiras, hoje o Livro dos Espíritos, a partir da questão 129. Nós estudamos até a 128 da semana passada. Vamos então seguir da sequência. Eu, como sempre, vou iniciar e os amigos sintam-se à vontade para interromper quando quiserem, bastando abrir o som, tá? E me chamarem. Então é o capítulo 1 da segunda parte dos Espíritos, questão 129. Nós estamos agora estudando o item Anjos e Demônios. 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala, percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. É aquela questão. A que nós chamamos de evolução em linha reta, que causa ainda confusão no meio espírita ainda, por causa das obras, principalmente os 4 evangelhos de João Batista Rustem, introduziram confusão no movimento, por invigilância daqueles que se atribuíram a liderança, que se intitularam a uma determinada organização de casa máter do Espiritismo, se afastaram do critério estabelecido por Allan Kardec, que é o controle universal do ensino dos espíritos, que já havia rejeitado os 4 evangelhos lá, os primórdios, na época da codificação, introduziram essa obra complexa no nosso movimento espírita. Então, isso causou confusão. Então, hoje, nosso estudo aqui é um estudo, nós não temos aqui a pretensão de retificar instituições. Nós estamos aqui conversando de forma franca, livre e leal, sem dogmatismo, sem pruridos de que vamos ferir suscetibilidades. Não, nós somos espíritas, livres pensadores dentro do espiritismo. A liderança que existe no movimento é para organizar, não existe uma hierarquia intelecto-moral no movimento espírita. Existe uma organização para otimizar a prática, a sistematização dos trabalhos. Quanto com aspectos doutrinários, todos nós somos livres para tecer os comentários cabíveis de acordo com a codificação,
que é o nosso foco aqui. Tudo que não é da codificação ou que não corresponde ao ensino generalizado, universal, nós vamos deixar aguardando a sanção do tempo. Então, uma determinada ideia de uma evolução em linha reta, em que o espírito é bonzinho desde o princípio, se introduziu no nosso movimento, causa confusão. Por falta de compreensão profunda dos aspectos, por exemplo, da evolução que temos estudado aqui. Então, evolução em linha reta nada mais é do que a partir do momento em que o princípio inteligente se torna espírito formado, com a razão desenvolvida e recebe a coroa da razão, o que vai ser a evolução em linha reta? Vai ser, a partir daí, o espírito adotar as diretrizes que chegam pela revelação, e a partir daí implementar a renovação, o aperfeiçoamento moral, melhor dizendo. O aperfeiçoamento moral. O aperfeiçoamento dos instintos, que são as forças naturais da evolução, tá certo, amigo? Os instintos são forças naturais que nós desenvolvemos para o bem. Quando nós abusamos dos instintos, abusamos da lei de conservação, por exemplo, querendo conservar tudo só para nós, desenvolvemos o egoísmo. Então aí nós saímos da evolução em linha reta, por desenvolvermos imperfeições, perceberam? Então, o que é a evolução em linha reta? É a evolução em que o espírito vai sendo obediente ao que é proposto como revelação. Porque o que é proposto como revelação, por exemplo, Decálogo, isso é trazido para nós de cima, do alto, pelos espíritos mais elevados, para acelerar o processo de evolução. Tá certo? Que são diretrizes, as leis morais, chamamos de leis morais, o Decálogo, por exemplo, são diretrizes para direcionar a força instintiva, de acordo com um novo propósito. Qual que é o propósito? Desenvolvimento de virtudes. Se não houvesse a revelação, nós iríamos desenvolver as virtudes? Iríamos desenvolver as virtudes, só que nós gastaríamos mais tempo nas experiências de tentativa e erro. Então, a diretriz, como a do Decálogo, por exemplo, visa a facilitar o caminho da evolução. Então, estou dizendo tudo isso aqui para nós entendermos isso que está dito aqui. Os anjos vão percorrer todos os graus da escala. Os anjos são os espíritos perfeitos. São os espíritos perfeitos. Os espíritos são os princípios inteligentes que se tornaram espíritos formados. Então, todos os espíritos percorrem todos os graus da escala evolutiva. Então, vamos voltar aqui. Ó. No tempo de Allan Kardec, no tempo da codificação, nós entendemos que os espíritos que ditaram as comunicações, eles tinham que ser bem sintéticos. Não havia tempo para uma elaboração mais aprofundada. Então, aceitando sem murmurar suas missões, nós podemos aqui, com tranquilidade, entender esse movimento, esse chamado que nos chega quando a revelação visita a nossa sociedade. Então, quando Moisés traz os 10 mandamentos, que são no modo imperativo,
no modo imperativo, que por quê? Para contrariar os impulsos primários. Então é uma nova proposta. É uma nova proposta para uma missão diferenciada, no sentido mais básico. Então, aqueles que, por exemplo, aceitaram o decálogo, aceitaram as diretrizes e começaram a vivenciar essas diretrizes, aceitaram sem murmurar as suas missões. E a partir daí, eles vão então desenvolvendo as virtudes, transformando os instintos em virtudes. Os instintos são embriões dos sentimentos. Lembram-se disso? Evangelho segundo o Espiritismo. E os que gastam mais tempo são aqueles que não aceitam as diretrizes de segurança, as diretrizes para o encaminhamento das forças instintivas e vão desenvolvendo as imperfeições a partir do egoísmo. Não sei se ficou claro, se os amigos querem comentar, querem dizer alguma coisa. Que nós estamos aqui estudando o assunto, inserindo o princípio básico da evolução, buscando entender a evolução, para compreendermos a codificação. Então, nos tempos lá da codificação, nos tempos do trabalho de Kardec, evidentemente, não havia tempo para elaborações mais aprofundadas desses assuntos. As questões são sintéticas, tá claro? Porque, segundo aí essa corrente que já citamos, os espíritos, segundo essa corrente que nós citamos, os espíritos são criados perfeitos lá no mundo espiritual, por Deus. Tá? Mas determinados espíritos se rebelam. É uma coisa incompreensível. Se eles são criados perfeitos, como é que eles se rebelam? Então aí já tem uma contradição. Mas é assim que é a tal da filosofia que estou citando aqui para vocês. Então, aí os que se rebelam começam então a encarnar no mundo material desde o átomo. Veja um absurdo da coisa. Desde o átomo. Então é um sistema de evolução, vocês vão perdoar a palavra, esdrúxulo. É algo esdrúxulo, algo sem lógica. Não passa pelo critério do bom senso, da lógica. Então isso foi imposto no movimento espírita, nas diretrizes da suposta casa máter. Meus amigos aqui, me desculpem que eu sou muito franco, tá? Eu sou franco, eu falo mesmo. Da suposta casa máter. O Herculano Pires, para quem não conheceu o Herculano Pires, ele também dizia mais ou menos a mesma coisa. Que nenhum centro tinha o direito de se auto-intitular Casa Máter do Espiritismo. Foi uma aberração. Herculano Pires. Então, nosso compromisso aqui é com a doutrina espírita. Me desculpem aí aqueles que ainda têm uma certa saudade do Vaticano e das suas diretrizes. Comentários aí sobre... O Adi está rindo lá. O Adi, sabe por quê? Eu aqui vou dar meu testemunho, tá? Vou dar meu testemunho. Eu já sei pelas revelações do passado que eu estive lá no Vaticano. Trabalhei junto do Gregório IX. O Gregório IX foi aquele que instituiu a Inquisição. Certo? Assim como eu, tem muitos ex-vaticanistas no movimento espírita, só que muitos são saudosistas. Eles tentaram refundar um Vaticano no movimento espírita, com uma organização papal, tem
sabe? Tem o Papa, tem os cardeais, e eles impõem as diretrizes, impõem as normas. Então, são saudosistas. O que se pode fazer? Eu não tenho saudade nenhuma desse movimento. Nunca tive. Porque o Espiritismo vem romper com o dogma, vem romper com instituições falidas, vem romper com o sistema religioso que não foi capaz de educar a humanidade, vem romper com um sistema religioso que retirou a reencarnação do cristianismo. Nós estávamos lá, nesse sistema. Então, nós estamos aqui estudando Espiritismo, estamos aqui criticando instituições, porque por que nós estamos criticando instituições? Porque a doutrina espírita nos dá essa autoridade. Na questão 914 do Livro dos Espíritos, por exemplo, Allan Kardec, os Espíritos vão dizer para nós, Allan Kardec pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, e aí nós temos o interesse pessoal de instituições formada por pessoas que buscam manter uma hegemonia e um domínio das consciências. Isso ainda, de certa forma, isso com a, vamos colocar assim, com a transmigração dos antigos clérigos, dos antigos papas, dos antigos cardeais para o movimento espírita pelas reencarnações, o sistema do interesse pessoal religioso também se inseriu no movimento espírita organizado. Allan Kardec não pretendia uma organização como que temos para o movimento espírita, não. Não pretendia. Não era isso que ele queria, não. Então isso causou muita confusão. Então, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, aqui, os espíritos nos dão a dica para o trabalho de reforma das instituições. O espiritismo, ele vem completar o movimento da reforma religiosa, vem restabelecer todas as coisas, vem dizer tudo que Jesus não pôde dizer, nos fazer lembrar de tudo o que ele disse. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós vamos ter aqui, numa sala de estudo como essa, não devemos ter medo da verdade. E nem de ficarmos com muitos dedos com instituições que, se trouxeram coisas boas para o movimento, trouxeram coisas complexas para o movimento. Coisas complexas para o movimento. Causaram divisão. Então, existe esse sistema, é o sistema aí dos espíritos foram criados perfeitos, e depois eles se rebelaram contra Deus, então eles começaram a encarnar. Então, é um sistema complexo, que não tem respaldo, nós vamos ver aqui, tá? Na questão 130. Não tem respaldo na codificação, e muito menos no ensino generalizado concordante, que foi sendo trazido ao longo do tempo. Por exemplo, nós trabalhamos em reunião mediúnica já há várias décadas, e não só nesta casa, mas eu trabalhei em Lavras, reunião mediúnica em Lavras, nos anos 80, reunião mediúnica no Camilo Chaves, desde 77, reunião mediúnica no grupo Santa Luzia, e eu nunca vi nenhum espírito manifestar dizendo que, olha,
O sistema de evolução aí está errado. Tem um sistema de evolução, o Deus criou todo mundo perfeito, mas aí os espíritos se rebelam. Nunca vi isso. Nunca vi isso na nossa atividade modesta, atividade mediúnica, a nossa modesta experiência. Tá? Então, os que aceitam sem murmurar são aqueles que, desde o momento em que a razão foi coroada e o entendimento da lei, a lei passou a ser aceita, então o espírito, a partir daí, começa a se transformar, se esforçar por praticar aquilo que é proposto pelas diretrizes, então isso significa aceitar sem murmurar suas missões. Não estou falando aqui de missões grandiosas. Por quê? Não são só os anjos que recebem missões, não. Está lá na questão 132. Nós vamos estudar aqui à frente. Ó. Vamos dar um pulo lá? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus desimpõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, tá vendo? Missão. Não está dizendo aqui que a missão é só para anjo, missão é para todos. Qual é a missão? A missão é fazer o bem. Qual é a missão? A missão é praticar os mandamentos. Porque praticando os mandamentos, fazemos o bem. Se o nosso objetivo for a prática dos mandamentos, naturalmente nós vamos praticar o bem. Vamos amar o próximo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque Jesus resumiu os 10 em 2. E quais são os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Que é o resumo dos 10 mandamentos. Para facilitar a nossa caminhada. Vocês estão achando que os 10 mandamentos tá difícil de compreender, então vou resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto. Só fazer o bem. Comentários? A Esquelana quer comentar. Isso, eu ia comentar que nessa pergunta eu achei que cabe muito bem aí a questão do livre-arbítrio, sabe? Sim. Porque a oportunidade ela é igual para todos, né? Agora, o Sim. tempo é feito de acordo com a escolha de cada um mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Mas nós temos que colocar só mais um ingrediente aqui na Terra, porque aqui na Terra, lá no tempo de Moisés, o tempo de Moisés, o decálogo, nós podemos entender o decálogo como sendo aquele momento em que todos os espíritos que estávamos encarnados na Terra naquele tempo, fomos colocados em pé de igualdade, tanto os que estavam evoluindo aqui na Terra, na sequência natural da evolução, quanto os que chegaram pela transmigração. E esses, sim, são os rebeldes. São os que vieram em expiação e não quiseram praticar o bem, os mandamentos lá no seu mundo de origem. Então, para esses que chegaram em exílio, o decálogo o momento da reciclagem. Da reciclagem do que já sabiam. Para os espíritos da Terra, avanço, possibilidade de progresso, porque eles eram os que vinham evoluindo aqui na humanidade mais primitiva, pelo menos desde 200 mil anos antes, desde a época do desenvolvimento do pensamento contínuo.
seguindo a sequência natural da evolução. Quando eles estavam amadurecidos para o avanço do desenvolvimento moral, chegaram aqueles que iriam ajudá-los com novas revelações, que são os exilados. Os espíritos que rebeldes de outro mundo. Dentro daquela lei de sociedade que temos aqui aprendido, que define que os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social, pela reencarnação. Então, por isso que o mundo, que era um mundo primitivo, com a chegada dos exilados em expiação, se torna um mundo de expiação e prova. Expiação para os exilados, provas de avanço moral para os primitivos da Terra. Eu pergunto se os amigos compreenderam essa questão. A partir do momento em que os primitivos da Terra começam a conhecer os mandamentos, mas vão se tornando também rebeldes, eles também já entram na expiação, perceberam? Por quê? A expiação só se inicia depois do conhecimento da lei e, a partir daí, nós não queremos seguir a lei. Então, inicia-se a expiação, amigos. Inicia-se a rebeldia. Ficou claro? Então, existe o erro natural do espírito que está em aprendizagem, que vai tentar vencer a primitividade praticando os 10 mandamentos, ele vai errar naturalmente. Faz parte. O erro natural pela tentativa de mudança proposta pela nova diretriz. A partir do momento em que os elementos rejeitam, a partir de um certo tempo, rejeitam a disciplina transformadora e permanece na lei do menor esforço, que é o que o antigo impulso propõe, inicia-se a expiação. Está claro? Inicia-se a expiação. Então, Moisés, a partir de Moisés, iniciou-se a expiação propriamente dita na terra, para todos, porque os exilados já vinham na expiação natural deles lá, desde 40 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, mais ou menos por aí, reencarnando junto de espíritos mais embrutecidos, mas conectados pelo embrutecimento. O sentimento era o mesmo. A diferença é que o exilado tinha mais avanço intelectual, mas ainda não podia manifestar com toda a sua pujança esse avanço intelectual. Porque o trabalho deles aqui foi acelerar o progresso, desenvolver a linguagem, desenvolver a escrita, as técnicas de agricultura, desenvolver a roda, os exilados, ao longo do tempo. Então, a partir de Moisés, vamos colocar Moisés no ponto didático, a partir de Moisés, todos entraram na faixa da expiação, inclusive os da terra, a partir do momento em que eles rejeitam os mandamentos, tá? Podemos avançar? Ninguém quer comentar? Mais alguma coisa, Elana? Pode falar. Não? Não, tudo certo. 130.
Aqui, ó, aqui nós temos a refutação do que nós dissemos, que foi introduzido no movimento espírita, de cima para baixo, sem uma consulta, sem um controle do ensino universal, de cima para baixo, numa proposição digna do Vaticano. Só faltou a bula papal para introduzir aquela obra, uma encíclica. Só faltou isso. Nós citamos aí. Olha aí, ó. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos, então aquela ideia é frontalmente oposta à doutrina espírita. Temos que dizer isso aqui. É oposta. Está escrito aqui com todas as letras. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Ainda tem uma complicação na tal doutrina lá. Tem uma complicação. Que a partir de um dado momento da formação do espírito, ele pode escolher o bem ou o mal. Se ele escolhe o bem, ele vai evoluir lá no mundo espiritual, não vai reencarnar mais. Presta atenção. Então são as aberrações aí que nós vamos encontrando nessas obras aí, tá? Aí, quem reencarna, então, são só os falidos. Aí Jesus, por exemplo, é um espírito que não infalível, que não faliu. Então, aquele dogma de que Jesus é o Filho de Deus, que foi criado de forma diferente, persiste nessa doutrina aí estranha, que foi adotada aí no movimento espírita. Foi retirada agora recentemente, mas o estrago foi feito durante décadas. Fica sabendo, vamos ler de novo, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Então, o universo é infinito, sendo Deus eterno, ele há de ter criado sempre. Então, há uma infinidade de espíritos perfeitos criados antes de nós. Então, daí vem essas ideias. Essas ideias têm essa fonte. Então, o Espiritismo veio à Terra para restabelecer todas as coisas, conforme já dissemos aqui, mas os espíritos, um tanto dogmáticos, não concordaram com a codificação da doutrina espírita. Não concordaram com o sistema adotado por Allan Kardec. Não concordaram com a rejeição, por exemplo, de Kardec pelos 4 evangelhos. Então, aqueles mesmos lá que foram enamorados dos 4 evangelhos, quando eles reencarnaram aqui no Brasil no movimento espírita, eles foram trazendo de novo essas ideias. Essas ideias chegaram muito cedo aqui no Brasil, os 4 evangelhos chegaram aqui no Brasil muito cedo. Caiu no gosto dos mais místicos, ou dos espiritólicos, dos espíritos os católicos recém-convertidos ao espiritismo. Então, eles gostaram daquilo que escutaram lá, e então passaram a difundir isso aí no movimento espírita. E desculpe a repetição aí, mas nós temos que falar disso bastante. Comentários aqui sobre a 130.
Vamos lá. 131. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Ainda tem outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui. E segundo essa ideia estranha, os governadores dos mundos, os messias, só podem ser espíritos que não faliram, que não reencarnaram, amigo. São aqueles que evoluíram em linha reta lá no mundo espiritual. Então, existem duas classes de espíritos superiores. Os da primeira classe, os infalíveis que não faliram, e os da classe menor, os párias, que somos nós que estamos reencarnando, porque nós rebelamos contra Deus lá, e vamos chegar no mundo espiritual, nós vamos ser olhados meio de travessa, assim, para todo sempre, pelos outros espíritos, não vamos poder ser governador de mundos, e vai por aí, tá? Tudo isso tem lá nessa doutrina aí, tá, amigos? Tudo isso. Isso é preconceito, juro. Pois é, mas é o dogma católico com outra roupagem. É É o verdade. dogma católico com outra roupagem. Rasgar a codificação. Aí, ó, toma cuidado, porque quem critica aí é tido como blasfemador. Bobear aí, vão criar até um tribunalzinho para poder, né, repetir certas coisas lá. Então você não pode criticar, no movimento espírita você não pode criticar, você não pode, certo? Existe aí um prurido. Mas graças a Deus a turma aqui do Camilo Chaves, que é uma turma casca grossa, a turma veio lá da Babilônia, passou por Roma, então aqui nós não temos não temos esse negócio não, certo? Nós aqui não temos essa questão não. Pruridos aí de dogmáticos não. Vamos lá, vamos avançar aqui. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Porque o que é o mal? O mal é o desvio da lei. Nós geramos o desvio da lei quando nós conhecemos a lei, os 10 mandamentos, e não queremos praticar os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos pregam o bem, o amor ao próximo. Nós queremos continuar amando exclusivamente a nós mesmos. Esse é o movimento. Nesse movimento, o espírito jamais será feliz, porque ele vai desenvolvendo todas as imperfeições. Vai causando confusão e desordem no meio social, porque vai se tornando um delinquente, vai se tornando um violento, vai se tornando aquele que quer submeter os mais fracos, tudo que estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí o espírito permanece no ciclo de reencarnações expiatórias para todo sempre. Então não tem felicidade. Então, se houvesse espíritos criados dessa forma, para todo sempre, pá, uma coisa absurda, que enquadraria a justiça e a bondade de Deus, certo? Nós não vamos nem perder muito tempo aqui, não. Ó, se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo,
e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Notem que os espíritos não têm meias palavras, eles não têm aquele medinho que muita gente tem de não pode falar isso, não pode falar essas coisas, tem que amar o próximo, não pode apontar o dedo para o próximo, mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que nós devemos apontar o dedo quando o mal de alguém está prejudicando um número maior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 20 e 21. Então, se Deus é a perfeição infinita, se Deus tem um sistema de evolução, de criação, em que ele cria os espíritos perfeitos, mas determinados espíritos se rebelam, então Deus é falível. Concorda comigo? A criação não foi de acordo. Aí, a partir daí, esses espíritos vão começar a reencarnar e vão formar o mundo material. Essa é uma concepção da filosofia, se não me falha a memória, de Pietro Baldi, que também é outra filosofia que muitos tentaram, ainda tentam, enxertar no Espiritismo. E é uma outra vertente. Então, nós temos duas vertentes complexas aí, que estão aí emaranhadas no movimento espírita. E que nós aqui, amigos, nós somos combatentes veementes dessas ideias. Por quê? Porque essas ideias não estão de acordo com o ensino generalizado, concordante, que os espíritos ditaram ao tempo de Kardec e que vem ditando até hoje. André Luiz não fala nesse tipo de evolução. Não fala. Então, se fosse assim, André Luiz iria falar em evolução em dois mundos. Por exemplo. Alguém abriu o microfone aí, quer falar? Quem foi que abriu o microfone? Quem abriu o microfone aí vai falar? Fernando, você abriu o microfone, você está querendo falar, amigo? Não, foi um erro aqui. Então vou fechar. Errado. Vou fechar, porque está tendo um som na sua casa aí, tá? Então aí nós estamos escutando aí o som da sua casa. Muito bem. Nosso objetivo aqui é nós destrincharmos a codificação, senão vamos estudar aqui para quê? Que é para não ficar pedra sobre pedra mesmo de doutrinas complexas. Doutrinas complexas. Não pode ter vez aqui na nossa difusão do Espiritismo. Para nós não sermos daqueles que vamos causar confusão nos corações daqueles que nos ouvem. Nosso discurso aqui é sintonizado com a codificação. Mas nós admitimos a contribuição de Francisco Cândido Xavier. Admitimos. Há muitos irmãos que não admitem, nós admitimos. Porque essas contribuições vêm acrescentar. Porque Allan Kardec disse que havia ainda muito a ser dito sobre o Espiritismo, que foi dita apenas a primeira palavra. Allan Kardec não pôde, por exemplo, explorar a questão de colônias espirituais, que só depois é que surgiu o assunto. Isso para nós é ponto pacífico, mas nós temos companheiros que respeitamos que não concordam. E são críticos ferozes da obra de Francisco Cândido Xavier. Estamos dizendo aqui para os amigos conhecerem o movimento espírita, saberem aí o que permeia o nosso movimento, tá?
Vamos lá, nós temos aqui um texto muito interessante de Kardec que nós vamos lendo devagar para não cansar. Vamos lá. A palavra demônio não implica a ideia de um espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego, daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Sócrates, por exemplo, dizia que ele tinha um demônio particular, com essa concepção aqui. Sócrates tinha um amigo espiritual que, todas as vezes que ele ia cometer algum equívoco, esse amigo aparecia para ele. Como quer dizer para ele não seguir naquela linha. Ele chamava de daimon, ou demônio, que não tinha a conotação maligna. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. De fato, nós aprendemos com a doutrina espírita, de acordo com a lei de evolução, que todos somos criados simples e ignorantes, seguimos a mesma trajetória evolutiva, desenvolvendo os instintos, que são os embriões dos sentimentos. Os instintos são os embriões do sentimento. Os sentimentos têm duas categorias. Temos as virtudes e temos as chamadas paixões ou imperfeições. Tá? Então, na trajetória do desenvolvimento do instinto em sentimento, que ocorre na faixa da humanidade, o espírito, ele, por confiar mais em si mesmo e menos em Deus, o que eu quero dizer com isso? Não concordar com a revelação, não aceitar os 10 mandamentos, por exemplo, confiar mais em si mesmo do que em Deus, ele então começa a desenvolver hipertrofiar o instinto de conservação. Por exemplo, que vai se chamar egoísmo. Então, é um sentimento distorcido do amor. O que é o egoísmo? É o amor próprio, exclusivamente. E a revelação que chega do alto para nós visa que nós não amemos exclusivamente a nós mesmos, mas também ao próximo, como a nós mesmos. Então, aí, a partir daí desse conhecimento, só a partir daí, quando o espírito está conscientizado, que ele concorda com a lei, é que ele vai usar o livre-arbítrio para seguir o mandamento ou não seguir o mandamento. Aí, então, ele vai começar a desenvolver os sentimentos ruins. Se ele adota os 10 mandamentos, ele começa a desenvolver as virtudes, vai transformar instintos em virtudes. Se não adota, ele transforma instintos em imperfeições. A ideia ficou clara, amigos? Ou ficou confusa? Então, a partir daí, surgirão as reencarnações retificadoras. Não mais de provas apenas, mas de expiações.
o que segue no caminho natural, buscando desenvolver as virtudes, pelo domínio dos instintos, ele permanece na evolução em linha reta, passando pelas provas para o aperfeiçoamento. Ficou claro para nós a ideia? Ficou clara? Para a gente entender bem a diferença. Diferença que há. Então, todos somos criados iguais, não existe uma criação diferente. Os espíritos são criados perfeitos, aí uns se rebelam e aí começa a encarnar. Olha a confusão, olha a dificuldade de conciliar isso com a sabedoria divina e com o ensino concordante que nós recebemos dos espíritos. Então, todo o problema começa quando nós acreditamos mais em nós mesmos do que em Deus. A questão 630 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou. Perguntou o seguinte: como se pode distinguir questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, a moral, que é a regra de bem proceder, que significa distinguir o bem do mal, está lastreada na observância da lei de Deus. Diretrizes do Decálogo. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? Kardec então está reforçando uma pergunta aqui, ó. Os espíritos responderam que a moral é a regra de bem proceder e distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Kardec, então, como pedagogo quer reforçar o entendimento. Então, ele pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Repetindo o que foi dito na questão anterior. O mal, tudo o que ele é contrário. Então, o bem, amar o próximo como a si mesmo. O mal, amar exclusivamente a si mesmo. Isso que é o mal. Isso é importante a gente entender, amigos, porque não tem misticismo nessa questão. Essa é uma questão científica. Se amamos exclusivamente a nós mesmos, nós estamos no caminho do mal. E vamos crescendo nessa direção. O sentimento vai crescendo nessa direção. Porque nós vamos sempre buscando atender o amor próprio. E os sentimentos, amigos, eles sempre crescem. Os sentimentos não têm limites. Por isso que o amor, para ele ser sublime, ele tem que ser canalizado para o próximo. Fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Aí o amor vai se transformando num sentimento sublime para todos, sempre no crescendo infinitamente. Se eu faço um movimento contrário, amo exclusivamente a mim mesmo, o amor vai crescendo exclusivamente nessa direção e aí eu só vou encontrando problemas e dificuldades ao longo do tempo para satisfazer o quê? O egoísmo. Tá claro?
Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Kardec torna a perguntar: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então, são três perguntas que se fecham. Kardec buscando, então, estabelecer com muita nitidez o conceito, para que nós daqui não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Tá claro? A questão 780 também tem conexão. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Perceberam? Então, nós estamos falando aqui dos espíritos criados simples e ignorantes, da razão. Então, é preciso que o espírito tenha um certo desenvolvimento intelectual, vocabulário, linguagem, escrita, para que a lei possa ser revelada oportunamente, para ele entender, perceber. Por isso que a lei só chegou aqui na Terra, para nós, para a humanidade, 3.300 anos atrás, o Decálogo. Só temos... Não, minto. Isso mesmo. 3.300 anos atrás. 1.300 anos antes de Jesus. Porque era preciso desenvolvimento intelectual para compreender a lei. E aí sim, compreendemos que a lei visa... Qual que é o objetivo da lei? É entendermos o que é o bem e o que é o mal no nosso mundo interior. No nosso mundo interior. Então, conforme a vertente que nós vamos seguir, o amor próprio ou amor ao próximo, nós aqui na Terra seremos instrumento da justiça, se nós buscarmos sempre atender ao amor próprio, ou instrumento da misericórdia, se nós concordarmos com a lei de Deus, com aquelas diretrizes. Vencemos o apelo dos desejos, o apelo das emoções. Tá claro? Então, dentro desse sistema lógico, coerente que nós estamos estudando, não é concebível a criação por um ser soberanamente justo e bom de seres prepostos ao mal por toda a eternidade, porque isso já foi derrubado por terra aqui na codificação espírita. Foi derrubado por terra. Tá certo? Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele de toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. Então, se eles existissem como Deus, se não fossem obra de Deus, existissem como Deus de toda a eternidade, eles teriam o mesmo poder que Deus tem. Então, nós teríamos o caos no universo e não a ordem. Teríamos o caos. Bom, amigos, esse texto aqui é longo. Vimos apenas o segundo parágrafo, o tempo está esgotado. Nós vamos deixar para continuar o assunto
no próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu deixo aí para vocês aí as considerações finais aí do nosso estudo. Quem gostaria de falar? Se ninguém quiser falar, nós vamos então proceder ao encerramento e, seguindo aí a sequência da ordem alfabética, Di, você já fez a prece, né? Há pouco tempo, não fez? Estou escutando, não. O som está fechado. Eu fiz a semana passada. Semana passada. Então hoje. Então é Elana. Elana hoje. Elana. Tá certo, Elana? Tá certo. Hoje eu trouxe até um textinho para ler, então acho que vocês estão intuídos aí. Hoje eu queria terminar com uma prece. Minha mãe que me deu, eu achei que tem a ver com o que foi dito aqui hoje, esse finalzinho, falando sobre o bem e o mal. Então eu queria ler e coloco as minhas considerações finais aí na prece. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou seu adversário trabalha pela sua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgastes à toa. Joana de Ângeles. Então, com essas palavras, com o estudo da noite, eu agradeço a Deus a oportunidade da vida, a Jesus, nosso modelo e guia, ao estudo da noite, dirigido pelo nosso amigo Júlio, a presença dos nossos companheiros, que nós possamos nos fortalecer com tudo que aprendemos aqui hoje, que possamos buscar cada vez mais o conhecimento para nos libertarmos do mal, para compreendermos o caminho do bem. Que as boas vibrações da noite possam se estender a todos os lares, aos nossos amigos, companheiros que não puderam estar presentes, à Casa Camilo Chaves, aos espíritos que trabalham a toda hora, aos amigos espirituais que nos acompanham no dia a dia, a todos que estão ligados aí uns aos outros e no trabalho constante. Que tenhamos paz, força, foco e luz, que assim seja. Assim seja. Que assim seja.